Agora, o que você acha agora dessas taxações aí do Trump? Agora vai taxar um aço brasileiro, né? O Brasil já vai sair perdendo aí nessa história. E o Lula disse que não vai retalhar. O Lula vai esperar, vai querer negociar e tal. O que você comenta sobre isso? Olha, eu não, o setor da economia não é o meu forte, e aí eu sempre paro para estudar. Eu estava tão focado, professor, nessas questões, né, envolvendo diretamente, nós estamos conversando até agora, que eu não me debrucei sobre isso. O que eu pude ver, e aqui eu deixo aberto que ainda está no nível da opinião, tá? Não é uma análise, é que assim, o Trump ele está tentando reindustrializar os Estados Unidos. Eu acho que esse é o objetivo dele de médio e longo prazo, né? E aí acabar com um problema que um outro parceiro dele, inclusive uma pessoa que teve ligações com Trump nos anos 80, ensinou muito para o Trump politicamente, que foi o Nixon, né? O Nixon, ele foi o que criou a solução China junto com Henry Kissinger, tá? E agora isso se provou um problema. Nós estamos vendo a cessão de um império chinês contra o império americano, e isso vai gerar um conflito, né? Ainda nesse primeiro momento, né? Ainda nesse primeiro momento, os Estados Unidos está à frente, mas pode ser que daqui 50 anos, 40 anos, isso mude e isso gere um problema maior. Então, os Estados Unidos precisa se reindustrializar e precisa cuidar mais do seu entorno. E aí tem a questão da guerra total chinesa, né? A proposta, né, de guerra total chinesa, a filosofia de guerra total chinesa, entra no setor econômico, entra no setor cultural e entra no setor militar. E parece, e aqui eu vejo como um ponto muito positivo da administração Trump, que eles acordaram para esse problema da guerra total chinesa. E eles estão dispostos a combater isso, né? Agora precisa ver como isso vai ser feito. Essa questão das taxações, principalmente quanto à China, é algo que vai nesse ponto. Agora, eu não tenho, no momento, capacidade de dizer se isso vai ser bom ou ruim para os Estados Unidos a curto prazo. Né? Eu estaria chutando aqui, eu não vou fazer isso. Esse é um ponto que aquele povo que é de direita e apoiou o Trump, mas ao mesmo tempo gosta de livre mercado, não gosta de tarifa, está tendo dificuldade de explicar, né? E de um lado eles são contra as tarifas e de outro lado eles sentem a obrigação de defender o Trump, né? Aí esse povo entra em tilt. Sobre o Brasil especificamente, essa taxação do aço, inclusive, ele já tentou, no primeiro mandato dele, fazer. Né? E isso não aconteceu muito por conta do Ernesto Araújo, o ex-chanceler do Brasil, né, que era ministro das Relações Exteriores na época. Eu já tive a oportunidade, nos bastidores, conversar com ele, e aí ele entrou em contato com o Mike Pompeo, que era o homólogo dele nos Estados Unidos, e tratou da questão. Fizeram acordos comerciais em outras áreas que favoreceu muito o agro brasileiro na época, inclusive, e aí o Trump voltou atrás com essas taxações do aço brasileiro. Então, foi ali, né, um trabalho que o Ernesto Araújo fez com o Mike Pompeo para reverter essa questão na época. Deu certo. Agora, parece que, assim, como não tem um diálogo aberto, direto, entre o governo brasileiro e o governo americano, parece que essa situação da taxação do aço brasileiro agora vai à frente. Você espera que, se houver mesmo um distanciamento efetivo entre Estados Unidos e Brasil por causa de taxação, atritos ideológicos, você acha que isso daí aproximaria o Brasil da Europa? Ou Olha, aproximaria mais o Brasil da China? Como é que você vê isso? eu vejo que aproxima. Aí que está o grande problema. Aqui é o ponto que a gente precisa olhar tudo com muita calma. Porque se a gente comparar a Europa, vamos colocar a União Europeia, tá? União Europeia, até 2 anos atrás, um ano atrás, eu concordaria e falaria, sim, isso aproximaria o Brasil dessa questão europeia, principalmente pelo fator Macron. Na última reunião do Foro de São Paulo que aconteceu no Brasil, em julho de 2023, no caderno de resoluções de 99 pontos, eu olhei ponto a ponto, né, do que o Foro de São Paulo tirou ali de resoluções. O Macron é posto como uma espécie de entreposto político entre a ligação de interesses da União Europeia
com o Foro de São Paulo, os países liderados pelo Foro de São Paulo e a China. Era como se ele fosse a cabeça de ponte para fazer a ligação, essa triangulação. Só que agora nós estamos vendo essa alteração política que está acontecendo e os movimentos que os Estados Unidos, a Casa Branca fez nas últimas 2 semanas, foi muito drástico. Foi muito drástico e os europeus mudaram completamente. E aqui eu não estou falando de União Europeia mais, eu estou falando da Europa enquanto civilização. Eles mudaram muito a forma que eles estavam enxergando a aliança dele com os Estados Unidos. E por mais que a Casa Branca volte atrás e remedie isso, essa relação não vai ser mais a mesma. A Europa avançou para frente e eles terão novas visões geoestratégicas, militares e comerciais. Qual que é o grande problema da Europa hoje? Que eles se desindustrializaram muito. E como eles confiavam muito na parceria geoestratégica com os Estados Unidos, que o pessoal acha que a OTAN é só uma aliança militar, não é? É uma militância geopolítica também. Isso fez com que a Europa deixasse muitas tecnologias nas mãos dos Estados Unidos. Então, eles têm muita tecnologia que precisa começar a ser desenvolvida dentro da Europa. Se continuasse esse afastamento como estava nas 2 semanas, que ontem tivemos sinais que vai ter uma reaproximação, qual seria o problema? A Europa ser obrigada a buscar isso na China. E aí eu acho que é o ponto que a Casa Branca observou e falou: opa, peraí, vamos dar um passo atrás aqui, porque senão a gente vai jogar a Europa na mão da China. E isso é pior do que a gente não estar junto com a Europa de outras formas. Essa é a situação da Europa. Então, é possível que agora a Europa continue utilizando todo o setor tecnológico e industrialização americana, mesmo que fabricado na China, mas você tem aí uma questão com os Estados Unidos, e a partir disso eles comecem a trabalhar para resolver esse problema interno em 5, 10 anos, tá? Que em matéria de geopolítica não é nada, só que o Brasil ele não tem essa opção. Por isso que eu estou dando essa explicação. Se você quer comprar prata para proteger os seus investimentos ou para diversificar, ou ainda para virar um colecionador de moedas como essa, invista na Morgantes Metais. O link está abaixo. Use o cupom CARAVELAS para obter um desconto. O Brasil ele é um país muito desindustrializado. Ele cresce muito no setor financeiro, né, o setor financeiro, fintechs no Brasil, startups, mas o Brasil não gera tecnologias, né, não tem um setor industrial de tecnologia de ponta. Nós não temos opção. Ou vai ser China ou vai ser Estados Unidos. Não tem um meio termo. Pode ser que lá no futuro, quando a Europa passar por esse processo, né, de ressurgimento da sua indústria, o Brasil se aproxime. Aí seja interessante o Brasil se aproximar da Europa. Mas hoje não tem. Então nós vamos ficar no meio dessa dicotomia da Guerra Fria mesmo. Se nós tivermos um governo mais à direita, ele vai estar mais amarrado com os Estados Unidos. Se for um governo mais à esquerda, com a China. Qual que é o grande problema? O Brasil, com a questão da COSBAN, que pouco se fala aqui, ele já é praticamente uma semicolônia chinesa entregue pela senhora Dilma Rousseff, tá? Desde 2015. O setor do agro brasileiro, as principais pessoas que trabalham para defender o agro brasileiro, comem na mão da China, tá? E aqui eu não estou falando que o Brasil não deva ter relações comerciais com a China, nem nada do tipo. Só que assim, uma coisa é o Brasil ter uma posição como a da Índia, que navega em todos esses embates, consegue defender os seus interesses, desde econômicos, culturais e estratégicos, ou você ter uma amarração total ideológica. E aí os interesses hoje do Brasil, eles estão amarrados ideologicamente com o Partido Comunista Chinês. E aí é o problema que nós não temos um projeto de nação de longo prazo, que geralmente não é visto. Mas o Brasil acabou, o Mercosul, inclusive sob a liderança aí do Lula, o movimento do Lula, ele está querendo uma aproximação com a União Europeia. Inclusive o Mercosul assinou com a União Europeia, está sendo boicotada pelo Macron, né? Como é que você vê, então, que ao mesmo tempo tem essa influência chinesa, inclusive anunciaram que agora eles vão explorar nióbio no Brasil, né? Uhum. E ao mesmo tempo o Brasil, sob o Lula, não é sob o Bolsonaro, está querendo uma aproximação com a União Europeia. Exato. É tanto que nós tivemos aquela visita do Macron aqui,
a foto de pré-casamento que o pessoal né, do Macron com o Lula foi muito engraçado aquilo. O grande problema ali não é nem o Macron em si, é o setor do agro, o setor do agro francês, porque o agro francês ele não tem força para competir com o do Mercosul, principalmente o brasileiro e o argentino, se esse acordo for à frente. Então, a França ele tá boicotando, eles estão boicotando esse acordo desde acho que é desde 2022, 2002 ou 2003, mas assim, são mais de 20 anos que a França sempre boicota. E se o Macron não faz isso, ele vai ter um problema interno tão grande, que é possível do governo dele cair. Quando o Brasil, sob o presidente Bolsonaro, conseguiu também avançar com esse acordo da União Europeia, os fazendeiros franceses invadiram Paris com trator. É só por pesquisar que vocês vão encontrar. E o motivo foi esse. Então a França tem um problema sério. Se esse acordo com o Mercosul passa, o setor do agro francês quebra internamente. Então é um problema existencial dos fazendeiros franceses, né? Aí não é tanto ideológica a questão, uma questão de sobrevivência de um setor importante da França, né? Agora, assim, o Mercosul ele tá com um sério problema. Ele ganhou um respiro agora depois da eleição no Uruguai, porque um candidato de esquerda ligado também ao Foro de São Paulo venceu a eleição, mas o Lacalle Pou, que era o presidente anterior que saiu há pouco, ele já não estava levando em consideração os acordos do Mercosul, já estavam fazendo negociações bilaterais, comerciais fora do Mercosul, estavam até querendo, se o candidato dele ganhasse, era capaz de que o Brasil tentasse tirar ou penalizar, suspender, como fizeram com o Paraguai, o Uruguai do Mercosul. Agora isso ficou um pouco em suspenso, só que o próprio Milei também, ele está considerando tirar a Argentina do Mercosul. Então, assim, dizer que o Mercosul vai acabar é difícil, mas hoje o Mercosul está esvaziado, né? Agora, com essa eleição no Uruguai, a gente precisa ver como que vai acontecer. Então, ele ganhou um respiro, só que hoje o Mercosul está dividido. O Mário Abdo Benítez é o que saiu do Paraguai agora, eu esqueci o nome do presidente do Paraguai, mas ele é da mesma linha do Abdo Benítez. E o Milei, de um lado. Do outro, você tem dois partidos ligados ao Foro de São Paulo, o PT, né? E o atual presidente, que ainda não guardei o nome dele, do Uruguai. Então tá rachado no meio o Mercosul, né? E as negociações, a convivência também não tá boa entre o Milei e o Lula. Sim, está em crise. Mas, curiosamente, o Milei não ficou contra também o acordo do Mercosul com a Europa também, né? Desculpa, cortou aqui para mim, professor. O Milei não ficou contra o acordo do Mercosul com a Europa, né? Não, porque o Milei ele tem uma posição mais pró-Ocidente, né? Eu até estava curioso, o Milei, em todo esse imbróglio que estava tendo entre a Europa e os Estados Unidos nas últimas 2 semanas, ele ficou na dele, né? E eu se fosse ele, faria o mesmo, porque ele ia entrar numa questão existencial do discurso dele. Porque o Milei, ele começou falando que não, aqui nós somos ocidentais, os nossos parceiros são o Ocidente, os Estados Unidos, de repente, os dois eixos principais, né, que sustentam o Ocidente, começaram a brigar entre si. E aí ele ia ter que escolher um lado, ele ia negociar com os dois, e o Trump estava fora da casinha, e o Trump, para dar uma bica no Milei, estava dando bica em todo mundo, também poderia acontecer diplomaticamente, ele ficou na dele, e agora nós tivemos esse recuo de ontem. Parece que as coisas estão tentando voltar ao eixo. Aí acho que o Milei respira mais tranquilo, né? Porque é do interesse dele também essa aproximação com a Europa. A China estava próxima da Argentina, né? Agora acho que a tendência é esse distanciamento, né? Então, sim, o Milei, inclusive, ele estava querendo rever essa questão da base aeroespacial dentro da Argentina. Ele não conseguiu, porque tem que cumprir os contratos, né? Ele não pode simplesmente sair estatizando tudo, né? Que seria o molde socialista de fazer as coisas. A China está olhando com muita atenção,
Mas a China também percebe que é um momento que, se ela não marcar território, ela pode ter problemas. É tanto que na semana passada eles foram para cima diplomaticamente dos Estados Unidos, falando: vocês querem resolver o problema do fentanil, nos tratem como igual e nós estamos preparados para qualquer tipo de guerra, comercial ou qualquer outra. E eles ameaçaram 2 dias seguidos. E foi através da embaixada americana, perdão, da embaixada chinesa dentro dos Estados Unidos, que eles soltaram esse comunicado, e depois o Ministério das Relações Exteriores, no outro dia, tentaram apaziguar um pouco a declaração, mas mantendo o que foi dito, na boa linguagem diplomática. Não devemos entrar em guerra, porque nenhum lado vai vencer. O que isso quer dizer? Se vocês quiserem, a gente está pronto para o quebra-pau, né? Isso aconteceu na semana passada. Aí eu recomendo, professor, se você me permite, quem quiser assistir o programa da última quinta-feira no PH Vox, que eu trago um detalhamento sobre todos esses pontos do que foi esse quebra-pau. Assim, quinta-feira estava todo mundo se jurando. Sua mãe não é homem, era a Rússia com a França com a Rússia, Estados Unidos com a China, os países do leste europeu com a Rússia, e reciprocidade nisso. Assim, quinta-feira foi um dia bem tenso, né? Eu suei frio quando eu estava olhando os relatórios que estavam chegando.